Olá, eu sou Selma Ferreira e é com muito gosto que eu vos dou as boas-vindas ao programa Carreiras e Formações, aqui na Connect TV Algarve. Esse é um espaço que nós queremos juntos conversar e entrar no mundo da formação, das carreiras, dos profissionais, no mundo do empreendedorismo. Num universo de entrevistas variadas, nós queremos abordar todos esses assuntos e trazer para vocês pessoas diferentes. Como hoje, nós preparamos uma entrevista especial com a Sofia Trindade. Fique conosco. Com ela, nós vamos ter algumas dicas sobre o mundo do empreendedorismo, da contabilidade. Será um momento fantástico. Conecte-se aqui. Dê o seu like, faça o seu comentário, porque assim crescemos juntos. Porque o segredo está na partilha. Sofia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom ter você aqui e agradeço você ter aceito o nosso convite. Todo gosto. E eu queria que você contasse um pouquinho de você. Ok, então, eu sou formada em Economia, comecei muito cedo, logo a seguir ao curso, a trabalhar. Tive uma empresa inicialmente de formação, depois vim trabalhar, abri esta empresa que atualmente tenho em Faro. Já vamos fazer este ano 18 anos, já estamos quase maior de idade, sim. E sempre o nosso foco sempre foi a contabilidade e consultoria, apesar de, paralelamente, também dar formação e fazer muito dessa área. Também temos outros serviços, mas essencialmente são esses 4 os principais. E você entrou então no mundo do empreendedorismo cedo, você disse? Sim. Posso te perguntar com quantos anos, mais ou menos? Ora, eu devia ter para aí uns 22. Como é que é empreender aos 22 anos? Então, é um desafio porque tudo é novo, tudo é uma conquista, tudo é um desafio e vai ser sempre de forma igual, tenhamos 40 anos, tenhamos 20. Gente, vocês já viram isso, né? Então, quem quer empreender aos 20, aos 40, aos 50, no meio disso, a ansiedade... É a mesma, o desafio é o mesmo. É criar algo novo, é fazer algo novo, é pensar tudo aquilo que nos faz sentido naquele momento, que nós acreditamos que as pessoas vão gostar, que nos vai dar satisfação também por conquistar aquele lugar, aquela atividade. E pronto, e tem sido um caminho muito, muito giro ao longo deste tempo todo. Nesses 18 anos de empresa de contabilidade. Sim. Então, um desafio seu, eu não vou dizer o maior, porque o maior é sempre uma pretensão, né? A gente tem medo de desvalorizar os outros quando a gente diz assim, o meu maior desafio foi. Mas eu vou ser redundante, gente, olha lá, cuidado, hein? Um desafio desafiante. Então, o nosso maior desafio foi mesmo quando começamos. Comecei com a minha irmã na sociedade aqui em Faro e inicialmente o nosso foco era a área da construção civil. Tinha tirado algumas formações que me iam empoderar para essa área e começámos a trabalhar. No início tínhamos alguns clientes, veio a crise da construção civil. Então o maior desafio foi passar aqueles 2 anos desejando que nenhum cliente se fosse embora e que tudo corresse bem para que ultrapassássemos aquele momento. Então, eu acho que aquele foi o nosso primeiro desafio. Se conseguimos ultrapassar este, conseguimos ultrapassar todos. Vou voltar atrás, tá? Eu sou horrível, vou e volto. Horrível não, sou ótima, né? Porque a gente vai matando a curiosidade. Trabalhar em família. Sim. É uma boa fórmula? Como tudo na vida, temos que respeitar o espaço de cada uma. Seja família, seja sócios, seja amigos, seja companheiro, seja o que for. E se nós respeitarmos a individualidade de cada um, é mais fácil conseguirmos manter uma relação. Então, se é fácil, nem todos os dias mas se consegue, sim, claro, respeitando o espaço de cada um e a individualidade, não é? Porque eu tenho uma forma de estar, outra pessoa tem outra forma de estar, não há perfeitos, há sim a melhor forma que cada um consegue estar em conjunto. Eu acho que essa é a essência da sociedade, né? Exatamente. A sociedade tem que ter respeito, seja ela em família, porque muitas vezes fora da família nós temos pessoas que nós consideramos até tão família quanto. Claro que sim. Então, a fórmula é essa, respeito. Respeito. Vou ficar nessa fase ainda. A crise, o que foi mais fácil? Colocar a cabeça na areia e deixar a crise passar, torcendo que nenhum cliente se fosse embora, ou
vocês tiveram que espernear um pouco para manter aquilo, Sim. mesmo durante a crise? Porque Sim. essa acho que é uma dificuldade, desculpa te interromper, essa é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm, e é um medo que as pessoas têm. Eu vou abrir um negócio, anuncia-se uma crise em breve, o que eu vou fazer? Vou perder? Não vou perder? Como é que, para quem já passou por praticamente 2 crises, porque você passou essa da construção civil e você passou uma em 2022 também, que foi a crise que nós tivemos. Então, para quem já viveu 2 crises mundiais, nacionais, né, aquela que você não pode evitar, como é que é? Qual é a fórmula? Então, na primeira, aquilo que nós fizemos foi criámos uma estratégia que foi dar a formação. Eu comecei a dar formação a algumas entidades certificadas em formação, nomeadamente o IFP, o NERA, a AMAL, ou seja, fiz muita formação fora. E nesses períodos eu fui também conquistando não só os conhecimentos que também precisava, como também fui conquistando clientes e conquistando posicionamento. Então isso permitiu também, de certa forma, alavancar e manter o negócio naqueles períodos em que, na conjuntura normal, estamos mais debilitados. Mas também já passámos 3, né? Agora passámos ultimamente o Covid, né? Foi isso que eu falei. São várias, né? E não são poucas. Exatamente, você passou da construção civil, passou uma crise econômica em 2008, Sim. E depois teve agora o famoso bichinho, o Covid. Eu não gosto de falar dele assim, mas tem que se falar, é inevitável. É inevitável. Isso aqui até parece uma entrevista de química, porque eu fico falando em fórmula. Não existe fórmulas perfeitas, a gente sabe disso, que cada um vai levar a empresa e a atividade na sua característica. Sofia, eu te conheci falando em público. É verdade. Como é que é isso? Sai não, né? Economia, construção civil, contabilidade, formação, falar em público. Então, no seguimento da formação, eu sentia que deveria melhorar as minhas competências de oratória. Atrevi-me a participar em alguns eventos que são específicos para isso, como é o Ignite, e conheci um clube, que são os Toastmasters, onde o foco do clube é falar em público e liderança. Então comecei a participar, comecei a desempenhar funções de liderança e de comunicação dentro do clube, fiz muitas atividades lá dentro, fiz um percurso muito rico, desde ser relações públicas, desde ser presidente, desde ser a área government, que era a pessoa responsável pelo Algarve e pelo Alentejo, participar em conferências fora de Portugal, dentro de Portugal, ou seja, conheci muita gente, desenvolvi muitas competências. Então foi um período muito, muito interessante da minha vida em que desenvolvi a capacidade de oratória. Eu passo a publicidade dos Toastmasters, mas eu também fui Toastmaster. Exatamente. E isso é um programa, nós nos inscrevemos, não é nada muito, muito grande como inscrição, mas o que nos traz é enorme. Exatamente. Né? O que nos traz é enorme. E você viajando para o exterior, como é que a relação de pertencer a algo externo à nossa profissão alavanca a nossa profissão? Muito. Então, como eu estava a dizer, além da oratória, que é nós fazemos os cursos preparados e de improviso, também fazemos um conjunto de atividades de liderança. E há, essencialmente, tem 2 que eu, para mim, acho que são fundamentais. Um tem a ver com a gestão do tempo. Ou seja, eu, para dentro do meu negócio, da minha atividade, comecei a respeitar muito mais o tempo das reuniões, o tempo das entrevistas, o tempo que era disponível para cada pessoa, respeitar também o tempo do outro, ou seja, eu não me permitia e não me permito chegar atrasada porque sei que a outra pessoa também está a fazer um esforço para cumprir. Ou seja, em relação à gestão do tempo, eu comecei a ter uma capacidade completamente diferente daquela que tinha antes. Outra, que eu também acho extremamente importante, principalmente quem tem empresas e tem posições de liderança, tem a ver com o feedback. Há uma famosa ferramenta que é o feedback em sanduíche, que essencialmente começamos por uma observação positiva, a seguir damos todo o conteúdo de situações que a pessoa pode melhorar e terminamos com um reforço positivo para que a pessoa leve para casa aquele feedback bom. E trouxe muito disso para a minha atividade, não só com os meus colaboradores, mas também com os meus clientes. Isso é muito interessante, né? Então, na liderança, para você, o que é a chave da liderança? Você que é líder, tem uma empresa, você
pertence a grupos, você tem outras atividades, é líder em casa também, né? Uma líder partilhada, mas é líder em casa. Então, qual para você a ferramenta essencial para a gente trabalhar a liderança? É uma dica que fica aqui para os jovens que querem entrar no mercado de trabalho, para os jovens empresários que já têm empresas, mas que às vezes têm uma pequena dificuldade em manter, desculpem o termo, vou dizer isso, mas entre aspas, manter as rédeas da relação dentro da sua empresa. Então, a dica que eu poderia dar em relação à liderança, acima de todas, é que se calhar temos que pensar muito mais pela cabeça do outro do que às vezes com a nossa. Se queremos mover um grupo de pessoas, temos de ir em contra elas. E depois sim, incluir a nossa perspectiva e a nossa forma de estar. Mas, acima de tudo, eu acredito que um bom líder é aquele que faz acontecer sem forçar, sem mandar. Ou seja, o bom líder sugere e depois há os seguidores que acreditam que é por ali o caminho e que o seguem. Obviamente também não é, às vezes confunde-se um bocadinho a posição de líder com chefe, né? Neste caso gerente de uma empresa, e às vezes confunde-se, há aí uma linha muito ténue, mas acima de tudo eu dizia que é essa, é respeito também pelo espaço do outro, fazer chegar ao outro, pôr a nossa palavra como aquilo que deve ser atingido, mas não aquilo que deve ser forçado. Ok. É incrível, porque você vem de exatas, economia, agora uma empresa de contabilidade que faz consultadoria, significa que você tem que estar sempre observando e absorvendo o que as pessoas estão te dando, porque não é só aquilo que você quer ouvir, é exatamente aquilo que a pessoa tem para te dizer, porque senão você não chega lá, você não tem que ter uma opinião sobre números. Os números são o que são. Como é que é essa amorosidade com que você fala da liderança, com que você fala da partilha, porque você fala de uma forma muito integradora, que nós praticamente não vemos no ramo da contabilidade. Então, para um jovem que está entrando agora na contabilidade, agora vamos falar de carreiras agora, tá? Vamos puxar um pouquinho para o lado da carreira, que está entrando na área da contabilidade e que acha que está lidando sempre com exatas, 2 mais 2, e está, porque não pode ser diferente, senão ele não consegue chegar lá. Como é que é fazer essa sincronização, vamos chamar isso de sincronização, de uma mente que tem que estar sempre pensando em exatas e de uma emoção que tem que estar trabalhando as pessoas também? Então, para ser um bom profissional de contabilidade, acima de tudo é necessário estudar muito. Todos os dias saem leis novas, todos os dias há atualizações, há pareceres, há opiniões e nós temos que saber muito bem aquilo que fazemos, porque hoje a realidade é uma, amanhã há um parecer que vem dizer que a realidade é outra e nós temos que ter a certeza que a decisão que tomámos no passado foi a melhor que podíamos. No entanto... Desculpa. Segura, no entanto. Ter a certeza que a decisão que tomamos no passado foi a melhor que podíamos, com a melhor informação que tínhamos, é isso? Exatamente, isso mesmo. Ok, desculpa, é importante porque, sabe, você trabalhar sempre na linha do eu tenho que olhar para trás, para ter certeza que hoje o resultado é bom, para que no futuro não haja falhas, é algo muito forte. No entanto, continua. No entanto, como qualquer bom profissional, nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos em conjunto, não é? Então precisamos nos envolver, não só com os colegas de trabalho, como também com os clientes. E às vezes é um bocadinho esse calçar o sapato do outro que faz depois a diferença de ser, às vezes, um bom profissional de contabilidade ou de outra profissão qualquer. Na parte da contabilidade, como dizias, é uma ciência exata, ou seja, os números são os números e ali não há onde fugir. Certo. Mas há toda uma envolvente por trás dos números que nós temos que entender para poder dar o melhor resultado e a melhor solução à pessoa que nos está a contratar para um serviço específico que espera de nós sempre a melhor solução, que se pague menos, por favor, e que efetivamente seja o legal, ou seja, o certo, ou seja, juntar as duas situações, que é fazer o correto e chegar à expectativa do cliente. Temos que passar pela envolvência e perceber bem o que é que o outro também espera de nós. Incrível, não sei vocês, mas ela começou a me falar dos números e de saber o que o cliente quer melhor. Eu vi números dançando, né? Falei assim, será que a gente se encaixa aqui?
Claro que sim. Como é que é essa expectativa do cliente? Como é que é vocês olhar para um cliente e falar, não, isso não dá? Nem sempre a gente diz nem sempre damos a melhor resposta ao cliente, ou pelo menos não damos a melhor resposta para aquilo que ele espera ouvir. No entanto, nós damos a melhor resposta para nós, de acordo com a nossa convicção, não é? E ética? Com a nossa, exatamente. Falamos em ética na contabilidade? Falamos em ética, muito em ética. Falamos com a certeza que aquilo que estamos a dizer é o correto, que a decisão é sempre do cliente, mas que ele, como gerente do negócio dele, vai decidir. Agora, obviamente, se agradamos todos, não. Se conseguimos chegar a todos, não. Mas, se calhar, também não podemos fazer isso, não é? Nem devemos, né? Nem devemos. Nem devemos. Hoje em dia, eu acho que já está mais que provado que Sim. existe um pouco de tudo para todo mundo. Exatamente. E as profissões. Como é que é a relação entre pares no mundo da contabilidade? Quando eu comecei era um pouco mais fria, não havia tanta ligação entre os colegas, ou seja, eu sabia, tinha o conhecimento e fechava-me e não partilhava. Hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia já acho que essa crença já foi ultrapassada, já se percebeu que se calhar na partilha, na união, é que está a força e como profissão também depois o nosso poder perante terceiros, mas acima de tudo acho que está muito melhor do que era no início. Obviamente que nós depois entre pares também temos uns colegas que nos damos melhor do que outros, sim, mas também temos sempre uma figura que nos engloba, que é a Ordem dos Contabilistas Certificados, que nos dá também esse apoio, que nos faz também a envolvência enquanto colegas. Porque hoje em dia, quando nós falamos em contabilidade, uma vez eu recomendar, e muitas empresas de contabilidade já estão cheias, não querem mais clientes. O trabalho humano é finito, não é? Nós trabalhamos, mesmo que diga que se trabalha 7 horas ou 8 horas por dia, nossa capacidade é finita. Para crescer, só conseguimos crescer em mão de obra, não conseguimos crescer em tempo, né? Porque não conseguimos ultrapassar as 24 horas, mesmo que às vezes se queira. Mas são decisões, há colegas que decidem ter um escritório grande e vão aceitando e vão recrutando pessoal para que colmate essa necessidade. Há outros que preferem poucos, mas bons, há outros que preferem negócios mais pequenos, há de tudo. Então isso tem muito a ver com o perfil da pessoa que dirige. O perfil do CEO ou do proprietário da empresa, ou daquele contabilista individual, que não quer nada disso, quer trabalhar por ele mesmo, duas ou três pessoas resolvem a situação dele. Sim. Isso pode existir. Então vocês que querem entrar para a área da contabilidade já sabem, estudem muito, tomem a vossa posição estratégica, se querem trabalhar para grandes, se querem ser grandes, se querem continuar pequenos e independentes. Tiramos aqui de dicas muito importantes, não só dicas, informações. Isso é que é essencial. Vamos passar um pouquinho para outra área. Ok. Continuar nos recursos humanos, continuar na relação de trabalho, continuar nas parcerias. Mulheres. Sim. Você trabalha muito com mulheres, você também trabalha com um grupo de mulheres. Como é que, hoje em dia, eu fiz uma pergunta e parei no meio. Como é que você vê, hoje em dia, a relação entre as mulheres, a competição entre as mulheres? Era um pouco como falei há pouco do perfil de contabilista. No passado estávamos mais isoladas, hoje em dia estamos mais disponíveis para também nos ajudarmos entre todas. Eu acho que no perfil da mulher em si, nós vestimos uma capa invisível e às vezes criamos aquela crença falsa que temos que abraçar tudo e temos que conseguir fazer tudo em todo o lado. Sejam profissionais, seja boa mãe, boa companheira, boa em tudo. E às vezes não é necessário ir por aí, não é? Porque isto depois também dá um esforço enorme, um desgaste enorme para a pessoa que está. Como mulher, no negócio que no passado se calhar também havia muito mais contabilistas do que havia a contabilista, se calhar podia acontecer, hoje em dia já não. Hoje em dia acho que estes temas assim da dificuldade que uma mulher pode sentir no negócio, tudo com compreensão, bom senso, acho que se consegue tudo. Então as jovens estudantes, as jovens que estão... Você tem jovens na sua equipe? Tem. Tem. E como é que é lidar com jovens? Porque eu estava ouvindo uma reportagem em janeiro e fala-se muito, e houve também em Lisboa agora, o Congresso de Felicidade, Leadership, e vai haver outro, agora em abril, e falava-se, um dos empresários que lá esteve, foi um evento organizado pela Tereza Preta, em Lisboa, e um dos profissionais que lá esteve falou da dificuldade que ele está tendo atualmente de contratar jovens. Sim. Pela inadaptação do jovem ao mercado de trabalho.
Sim, eu acho que o primeiro passo para isso é nós pensarmos, e se calhar algumas vezes eu também fiz esse erro, que é que nós temos a mesma cabeça que um jovem tem atualmente. Não temos. Ele está a viver uma vida que nós nunca vivemos com a idade dele. Ou seja, o primeiro passo é nós tentarmos perceber também quais são as motivações dele e o que é que ele espera. E é completamente diferente daquilo que nós esperávamos no passado, com aquela idade. Então eu diria que para contratar jovens é essencial porque faz um refresh na equipa. Okay. Tem uma forma de pensamento completamente diferente, ou seja, em certos aspectos são muito mais práticos, são muito mais ligados à tecnologia, são muito mais versáteis. Noutros aspectos poderão não ser tão bons, mas também não temos que pensar que eles têm que ser igual como nós tínhamos quando tínhamos 20 anos. Ok? Pronto, então o desafio é grande, porque nós não conseguimos acompanhar aqueles que eles já estão a viver. E outra questão que também é um desafio para nós, a contabilidade é um negócio que se espera estável. Ou seja, quando contrato um contabilista, espero que aquele contabilista fique comigo sempre, não é? Não gosto muito das mudanças, porque isso também cria instabilidade. O jovem hoje em dia gosta de mudanças, ele é muito mais aventureiro, ele gosta de viajar, gosta de conhecer outras pessoas, gosta de experimentar outras situações. Então é um bocadinho, como que diz o outro, não é? Deixá-los voar, mas criar tudo aquilo que eles precisam aqui para que não voem muito. Evitar a rotação dentro da empresa. E você tem muita com jovens? Às vezes sim, outras vezes não. Isto é um pouco, se calhar, para eu falar isto tinha que ir aqui a outro tema, que tem a ver com a própria formação nas universidades. Por favor. Aquilo que é passado aos jovens quando tiram um curso de economia, de gestão, é que eles experimentem, que façam, vão para as grandes consultoras, Deloitte e afins, e vão para Lisboa, e vão para os Estados Unidos, e vão para a Europa. Ou seja, isto é incentivado neles, não é? Ou seja, eles quando chegam cá fora e começam a trabalhar numa empresa que é pequena, se têm esse bichinho lá, naturalmente querem experimentar, não é? Se está bem, se está mal, não, está ótimo, é próprio da idade, a aventura, a experiência, não é? Eu próprio também o fiz. Que dificulta às vezes, sim, porque são menos responsáveis nesse campo, ou seja, as ligações, as relações deles são mais ligeiras do que eram as nossas. Mas pronto, se calhar também somos nós que temos que nos adaptar a essa realidade, não é? Será? Não sei. Não é uma pergunta que fica. Eu acho que aqui a gente está um pouco no dilema hoje em dia do ovo da galinha. Porque é uma realidade diferente hoje. Uma realidade diferente. E nós temos que saber encontrar a melhor solução para as duas partes, não é? Obviamente que há muita coisa que passa de forma ligeira para os miúdos, não é? Vivemos em tempos de consumo, é fácil dar, é fácil ter, é fácil chegar, é fácil experimentar. E o sacrifício de um trabalho como a contabilidade pode ser muito estressante para eles. Exatamente. E depois criou-se também aqui uma nuvenzinha negra à volta desta profissão, que é uma profissão que se trabalha muito, faz muitas horas extras, somos uns coitados, não conseguimos viver fora do trabalho, é uma desgraça. Mas isso depois... Sinto muito. Mas isso depois também cabe a cada um, não é? E não é realidade assim. Não é realidade. Eu acho graça quando me dizem isto, e depois farto-me de rir, que é, se eu estiver a falar com um cliente que tem um gabinete, um ateliê de arquitetura, ele faz muito mais horas do que eu. Se eu estiver a falar com uma sociedade de advogados, ele faz muito mais horas que eu. E porquê é que tem que haver o estigma? Porquê é que se criou esse estigma? Eu acho que pela retidão da profissão normal, eu acho que a gente guarda na memória ainda, né, aquela ideia dos filmes, das novelas, das histórias contadas. O guardião de pastas, né, aquela coisa. Aquela coisa do óculos, do chapelinho, aquela mesa ali de arquiteto fazendo conta. Uma coisa que nós, quando criámos esta empresa, decidimos foi que primeiro tínhamos que cortar com a cor padrão que havia nas empresas de contabilidade. Foi o primeiro desafio. O segundo... Que cor vocês colocaram? Nós escolhemos verde. Ok. Dinheiro, ainda bem. Verde lima, quase. Olha meu verde lima aqui. Depois, a outra situação era gabinetes fechados, pessoas a trabalhar isoladamente. Não, open space. As pessoas, quando chegam ao nosso escritório, uau, que bom, open space, conheço todas as pessoas, vejo como é que trabalham. Ou seja, há logo uma ligação muito grande.
Mas pronto, foi a nossa decisão de quebrar um bocadinho esse padrão, não é? Hoje em dia, muito mais ainda. Com esta capacidade também que as pessoas, mesmo sendo um profissional de contabilidade, têm a trabalhar em teletrabalho, inclusive a trabalhar num coworking, por aí é muito mais simples, não é? Ou seja, com o computador a gente vai a todo lado. Sim. A digitalização dos documentos também é algo que já nos ultrapassa, a questão da barreira de ter os documentos guardados no espaço físico. Ou seja, isto são tudo progressos que se estão a assistir num curto espaço de tempo. E pronto, e que eu tenho o privilégio de estar a assistir a todos. Que bonito, né? Você me falou disso, é muito interessante. Eu tive uma empresa 15, 16 anos atrás, e eu me lembro de ter reuniões com o contabilista, que às vezes nós descíamos a sala dos arquivos. E era aquelas estantes de alumínio, com aquelas pastas enormes, aqui tem 2 anos, 3 anos, 10 anos, tem que se guardar. Sim. E realmente isso é uma conquista Ainda continua, porque lá está, porque a lei nem sempre acompanha a evolução das coisas e há de lá chegar, mas pronto, atualmente temos que guardar 10 anos o arquivo, seja em papel, seja digital, ou seja, 10 anos é muito tempo para aquilo que é muito tempo. Para aquilo que seria o ideal, mas pronto, vamos... É por causa da lei que prorroga depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos, teoricamente... Sim, 5 anos, depois temos que guardar, porque entretanto o prazo pode parar e então pode-se adiantar, mas pronto. É algo que nos faz ainda pensar, lá está, nas pastas, gabinete de contabilidade, pastas, arquivo, os papelinhos, as dedeiras. Lembro! Com a almofadinha molhada, para poder rodar os papéis. Isso é muito bom, olha que delícia. Isso parece que a gente vai ter que fazer assim um post no Instagram. Você viveu esse tempo? Exatamente. Não que, pronto, a empresa, como eu disse há pouco, faz 18 anos este ano. Não viveu isso, mas... Não viveu tanto assim ainda, né? Mas já viveu muita coisa e é interessante ver a evolução. Eu, ultimamente, temos tido nas nossas reuniões de equipa, temos falado muito desta tendência que vai ser o futuro, né? Que é a inteligência artificial, como é que nós nos vamos posicionar no futuro. Isso traz ansiedade? Não, traz-me adaptação. Ansiedade não. Acho-me que traz-me adaptação. Obviamente, se é mais fácil para mim do que se calhar para um jovem de 20, se calhar para mim não é? Porque mesmo com a minha adaptação eu não estou a viver aquilo que ele está a viver. Não é? Ele já está nesse mundo. Ele já está nesse mundo, mas você dá para ele, nós damos para o jovem um sentido diferente de importância para as coisas também, não? Porque eu acho que a questão da digitalização, da inteligência artificial, do muito rápido, do eu vou resolver agora, e já está resolvido, porque o chat GPT resolveu em 2 minutos, sim, não dá um pouquinho a sensação de menos importância? As coisas não deixam de ter... Eu não falo em prioridade, para mim prioridade é diferente, tá? Eu não gosto quando nós temos 3 prioridades. Não, prioridade vem de vem de uma. Prioridade é uma só. As outras coisas têm importância depois desta prioridade. Sim. Agora, essa noção de importância com o jovem que entra com uma dinamização, onde o lixo virtual é algo que você vai buscar e traz e deixa para lá, a gente busca outra coisa rápida na internet. Você tem esse sentimento? É uma pergunta que me surgiu agora, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não, eu por acaso também nunca pensei muito nisso. Aquilo que eu penso em relação à inteligência artificial é muito simples. É uma ferramenta, temos que usá-la. Faz parte da nossa vida atual. Certo. Então temos que tirar o partido dela. Agora, cabe a nós, individualmente, fazer depois essa filtragem. O que é que nos interessa? Eu, por exemplo, eu posso ter redes sociais, mas eu vou filtrando aquilo que me interessa. Eu não vejo tudo. Aliás, tudo o que é rede social, por trás tem um algoritmo muito esperto que te filtra também os meus interesses, não é? Agora, se eu absorvo tudo aquilo que eu vejo, não é? Se eu faço tudo aquilo na minha vida, não. Ou seja, individualmente eu tenho que decidir enquanto pessoa, aquilo que me faz interesse ou não na minha vida profissional e pessoal. Agora, a inteligência artificial é para estar. O passo a seguir que nós vamos dar é aproveitar essa ferramenta para nos facilitar aquilo que não traz valor acrescentado, que é outra história. Sim. Ou seja, se eu tiver que fazer um e-mail de 2 páginas, né, tiver um texto de 2 páginas, se puder me ajudar, ótimo. Agora, não vou fazer daquilo a minha vida, né? Vou aproveitar e melhorar. Ok. É uma maneira de ver. Sim, eu acho que é isso. Eu também faço isso, acho que nós usamos todos. Sofia, obrigada. Nada. Obrigada por esse tempo, obrigada por nos mostrar um pouco a profissão e com um sorriso muito lindo, com esse olhar claro que você tem e que nos convida
a olhar para a contabilidade, para essa profissão de maneira diferente. Essa sua partilha sobre empreender em família, eu vou usar dizer, esse amor que você emana pela vida, entendeu? Pelas coisas que vão sendo colocadas. Eu fico muito grata por você ter feito essa partilha comigo, conosco hoje. Obrigada. Eu queria que você deixasse para a gente alguma coisa. Ok, então puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu acho que é extremamente importante para qualquer empreendedor que se torne empresário fazer um trabalho de investigação, de procura, de pesquisa, de conhecimento, de encontrar dentro do leque de prestadores de serviços que necessita os melhores para estarem juntos na caminhada que ele vai fazer, ela, que conte com um escritório de contabilidade. É um parceiro, não é algo que seja obrigatório, é um parceiro que devemos partilhar as alegrias, devemos questionar as tristezas, antes de decidir averiguar se por ali é o caminho. Eu se calhar dizia que o melhor que nós podemos fazer é estar rodeados das melhores pessoas que estão à nossa volta, para que seja mais leve o nosso caminho. Que lindo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada eu, muito gosto. Hoje falamos com Sofia Trindade. Olha, eu estou mais leve. A ideia é essa, estarmos rodeados de pessoas que deixam o nosso caminho mais leve, que nos acrescentam, que partilham conosco, né, que nos mostrem o segredo. Muito obrigada por ter estado conosco. Eu sou Selma Ferreira, do programa Carreiras e Formação, aqui na Connect TV Algarve. Tu. Talentos unidos em prol do Algarve. W4M Digital Solutions, a solução digital para a sua empresa. Companhia de Dança Panteras, o teu encontro com a arte de viver.